Olá, seja bem-vinda. E hoje, nesse vídeo de agora, eu vou falar sobre o conhecimento que eu trabalho, desenvolvo e aplico aqui no método Healthfulness, que é entender a mensagem que os animais nos enviam, tá? Que o multiverso nos coloca alguns animais para que nós saibamos o que está acontecendo na nossa vida e entendamos o que veio antes, durante e depois. E eu vou começar falando sobre a formiga, que é a campeã desses animaizinhos que vocês contam e comentam comigo, inclusive durante as terapias, durante os cursos, né, os seguidores que me escrevem, que aparece formiga em casa ou no ambiente de trabalho e o que isso quer dizer. Então vamos lá. Lembrando que tudo no universo tem os seus dois polos, né? Tem o positivo, o negativo, tem o claro, tem o escuro, tem o bom, tem o mal. E quando nós falamos de formigas, nós dizemos também sobre esses opostos e que nós temos que saber reconhecer. Então, quando é bom o aparecimento de formiga? Quando ela aparece fora de casa, no jardim. A Érica apareceu no vaso, é bom? Não. Ah, mas eu tenho um quintal grande, mas eu não tenho jardim, eu só tenho vaso. É bom? Não. Tá? Formiga só traz uma mensagem positiva quando ela está no habitat natural, que é na terra, que é numa plantação, e que ela não está estragando essa plantação, certo? É ali uma passagem dela, ou tem um formigueiro, mas ela sai, vai num determinado lugar, colhe dali o que ela precisa e vai embora. Agora, quando nós falamos de formiga dentro de ambientes fechados, nós estamos falando sim de contaminação energética. Érica, que contaminação energética é essa? Então vamos lá. Formigas, vamos começar falando já de cada uma. Sabe aquela formiga pequenininha que costuma aparecer dentro de casa, principalmente na cozinha, tá? Essa formiga, ela traz em si uma mensagem de que alguém nesta casa está passando por um processo de insatisfação, de desordem, tá uma vida bagunçada, né? Tem uma situação aí causando muita dúvida, muita frustração, deixando muita insatisfação no ar. Então, essa formiga aparece. Então, ela vai fazendo aquelas fileirinhas por onde ela passa, tá? E normalmente ela vai para dentro de um buraquinho na parede ou de tomadas, certo? Agora, se nós estamos falando dessa infestação dessas formiguinhas pequenininhas, numa quantidade muito grande, que você já limpou, você já jogou inseticida, você já fez de tudo, e ela se manifesta num número muito grande, principalmente caminhando, né? Parece que elas estão assim meio desesperadas, né? Aí nós estamos falando de um processo de inveja muito sério. Então vamos discutir agora um pouquinho sobre cada um desses elementos. Então apareceu a formiguinha pequenininha, tá fazendo a trilhazinha dela na sua cozinha. Primeira coisa, certifique-se de que não tem nenhum alimento que esteja sendo deixado ali e atraindo então essa formiga, certo? Muitas vezes é só isso que precisa, limpar o local e elas vão embora. Aí não tem problema nenhum, porque na verdade elas estão só se alimentando, tá? Quer dizer, encontrou um lugar fácil, encontrou alimento fácil, está se alimentando. Agora, se você já limpou, se você já passou desinfetante, já passou inseticida e elas continuam naquelas assim, fazendo aquela trilhazinha tal, vamos falar, pense bem. Quem é que está insatisfeito neste ambiente? Que pode ser também, gente, o ambiente de trabalho, tá? Não precisa, pode até ser, às vezes, o quarto de um hotel, de uma pousada que você está de férias, certo? Então, quando essas formiguinhas aparecem, elas estão demonstrando que tem ali, alguém ali, que está insatisfeito, está irritado,
que se sente consumido energeticamente pela situação que está vivendo, não necessariamente no lugar que elas aparecem, tá? Às vezes você está muito insatisfeito, irritado com o trabalho, mas ela vai aparecer na sua casa. Às vezes você está muito insatisfeito com um amigo, uma situação social, e elas vão aparecer na sua casa, ou no seu trabalho, ou no quarto do hotel, tá? Então tem que rever. E por que que elas aparecem? Você diz, mas elas nem precisariam aparecer. Eu sei que eu estou insatisfeita, eu sei que eu estou cansada, eu sei que eu estou consumida energeticamente. Só que aí vem uma mensagem do universo dizendo, cuidado, tá? Essa situação já está se estendendo mais do que ela deveria e ela vai te trazer prejuízos se você não iniciar um processo de cessamento de tudo isso agora. Tá? Exatamente. Então, quando a formiga aparece, é porque a situação ela já passou do limite aceitável para ela poder entrar em diminuição. Porque muitos de nós não sabemos como trabalhar o nosso autocontrole, como trabalhar as nossas emoções, como não guardar, né? Como não fazer com que elas nos adoeçam a alma, a mente e o corpo. Então, o aparecimento da formiga já diz, olha, você está entrando no limite. Ou você resolve isso agora, ou você vai ter problemas muito mais sérios mais lá para frente, tá? Bom, então você tem que fazer aí toda uma autoanálise, ou tem que perceber quem é que nesse ambiente, né, que vive com você, está passando por essas situações e reverter isso a favor de vocês, certo? Bom, agora quando essas formiguinhas, elas são num número absurdo, né? Até parece uma mancha muitas vezes no móvel, na parede, tá? Aí já é um processo de inveja. Isso pode ser tanto você que está com inveja de algo ou de alguém, ou alguém emanando uma energia de inveja já muito densa para você, ou alguém desse ambiente. Então é muito importante, primeiro, que você reconheça se você está com inveja. Aí você diz, não, Érica, sou uma pessoa super do bem, eu não sinto inveja. E aí eu vou ter que dizer para você que ou você está mentindo ou você não está se percebendo. Porque a inveja, ela é uma emoção primária, tá? Então não tem como não sentir. É como o medo, é como a alegria, é como a surpresa. Você não consegue não sentir. Agora, óbvio que trabalhando dentro do método Healthfulness, você percebe rapidamente que você sentiu e como é que você elimina, tá? E como é que você trabalha. Então, por que que eu estou com inveja do meu vizinho que comprou um carro novo, né? Isso passa, a gente fala, pô, tô trabalhando tanto, não consegui, e ele trocou o carro, um super carro, um carro que eu queria, né? Por que que ele conseguiu e eu não? Isso é um processo de inveja, certo? Mas aí eu não devo desenvolver a raiva pelo meu vizinho, porque a inveja traz raiva, né? Porque ele, seja o motivo que for, gente, ou porque ele trabalhou, porque ele ganhou, entendeu? Ele tem o carro. Quem não tem sou eu. Então eu preciso trabalhar em mim potencialidades que me façam ter o carro que eu quero. E não criticar, não ter raiva, inveja do meu vizinho que tem o carro, certo? Então isso é muito importante perceber. Então a primeira coisa é perceber, você ou alguém na sua casa está com inveja de algo ou de alguém, e uma inveja já provavelmente duradoura, isso já vem, a gente já está incomodado com o carro do vizinho há algum tempo, ou com outras situações recorrentes, tá? Ou realmente tem alguém com muita inveja da gente, certo? Depois vamos falar um pouquinho daquelas formigas maiores, né? Aquelas pretas, às vezes até meio avermelhadas também. Quando elas aparecem, aí a gente já tá assim, num grau de inveja que já nos consumiu algo positivo, tá? Então é importante prestar atenção. E lembrando também sempre de perceber a quantidade
que tem dessas formigas ali no nosso ambiente, tá? Então, normalmente elas andam em fila, né? Como eu falei no começo, mas quando elas estão mais desordenadinhas, preste mais atenção, porque aí a situação é mais densa, tá? E tem aquelas formigonas, né? Assim, tem gente que acha até que é uma aranha e tal. Então, aí tem um desgaste ainda maior. Então, como é que a gente percebe tudo isso e elimina? Então, vamos falar agora da eliminação. A primeira coisa que nós temos que fazer é sempre uma análise, ou melhor, uma autoanálise. Depois, uma análise, isto é, autoanálise. O que está acontecendo comigo na minha vida que eu estou atraindo essas formigas, certo? Por que essas diferenças de tamanho, né? Pô, podia ser aquela menorzinha, mas veio logo essa maior, ou veio essa menorzinha numa quantidade absurda, que eu já fiz de tudo e elas não desaparecem. Ou, às vezes, gente, elas desaparecem, ficam um tempo e depois voltam, tá? Então, presta atenção nisso também. Então, você vai pensar, o que é que está acontecendo na minha vida que está me deixando insatisfeito, desgastado ou, né, tendo inveja ou recebendo essa inveja de alguém. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai limpar todo esse local por onde as formigas passam e você vai fazer algumas vibrações positivas. E aí pode ser a oração da sua preferência, se você gosta de fazer orações já pré-existentes, né, como Pai Nosso, Ave Maria, Credo. Aliás, o Credo é uma oração excelente para infestação de animais, tá, gente? Também você pode fazer a sua oração pessoal, você pode fazer invocações aí para sua divindade de preferência, para o universo, tá? Para o que você quiser. Então você também pode fazer ali o trabalho que eu falo, né, que eu ensino os meus clientes em Healthfulness, que é justamente da liberação e libertação dessas energias mais densas e a substituição pelas energias mais positivas. Então eu vou dar 2 exemplos para vocês de formigas aqui. Outra coisa também que o pessoal me pergunta muito é por que elas aparecem sempre nos buraquinhos que a gente nem viu que tinha em casa, nas paredes ou no chão, ou atrás de tomadas. Vamos lá, atrás de tomadas principalmente indica mais ainda um processo negativo, porque a tomada é uma corrente elétrica. E a gente sabe que o elétrico, ele é negativo para o ser humano, por isso que a gente tem que estar sempre se cuidando, né? Mas tudo que é elétrico, ele é negativo para o corpo físico e para os corpos sutis. Então, quando a formiga está se alojando em lugares de eletricidade, está mostrando sim que tem toda uma energia já bem negativa. E aí vale o banho de sal grosso também, tá, gente? O banho de 3 sais que eu já ensinei para vocês, tá? E uma série de outras situações que a gente pode, de atitudes, aliás, que a gente pode tomar para eliminar. Mas é importante que se elimine sim, tá? Bom, aí você fez tudo isso, não deu conta? É hora de você procurar um terapeuta sim, tá? Érica, procurar terapeuta para acabar com a formiga na minha casa? Eu não deveria chamar uma empresa de desinsetização? Se você já fez e não limpou, isso é energético, você tem que procurar um terapeuta que vai trabalhar com você essas relações das suas emoções e das suas energias, tá bom? Se quiser passar comigo, é só me chamar no privado, é só entrar em contato aqui pelas minhas redes sociais e a gente pode marcar uma consulta e você vê o que está acontecendo. Se você, numa única consulta, já consegue a solução para isso ou se você vai passar realmente aí por um atendimento, né, por um tratamento sequencial na sua vida para melhorar tudo isso. Afinal de contas, a gente veio ao mundo para ser feliz, para ser realizado e não para ficar com esse monte de bichinhos atrapalhando a nossa vida dentro de casa, tá bom? E aí eu fiquei de contar 2 casos para vocês, né? Um foi a dona de uma loja, proprietária de uma loja de roupas finas, e ela me procurou porque estava assim realmente uma infestação. Então imagina, gente, ela já tinha chamado uma série de empresas
de todo tipo de limpeza, já tinha tirado tudo da loja, colocou num container, fez uma mega faxina e voltavam essas formigas. E aí, quando ela contratou o trabalho em radiestesia, que foi feito à distância, isto é, eu aqui no consultório e ela lá na loja dela, em outro estado, inclusive, os resultados começaram a aparecer, tá? Então, na radiestesia, a gente consegue identificar de onde vem essa energia, por que que ela tá ali e como tratar, limpar e destruir, né? Para que a gente tenha uma vida melhor. Lembrando também, gente, que a aparição de formigas, quando a gente não consegue eliminar, ela vai destruindo a nossa vida, sim. Ela é um sinal, na verdade, de que está havendo uma destruição na nossa vida. E nenhum de nós quer isso, né? E o outro caso, eu tinha uma senhorinha com Alzheimer, que vivia numa cama, saía da cama só na cadeira de rodas, e o filho me procurou porque estava demais as formigas no quarto da mãe. E ele falou, olha, já fiz de tudo, já limpei, já também fiz, né, já passei inseticida, passei cera inseticida, deixei minha mãe fora do quarto, mas não adianta. Quando ela volta, as formigas voltam. Então, essa senhorinha também tinha um desgaste energético bastante grande, também trabalhei com a radiestesia, tá? E tudo isso melhorou muito. Ela até adquiriu um pouco mais de vitalidade, coisa que ela já estava com uma vitalidade bem baixa, que a gente também faz a medição na radiestesia. E ela teve aí mais 2 anos de sobrevida, depois ela veio a falecer, né? Já estava bem idosa, mas as formigas não apareceram mais, né? Por quê? Porque aquelas formigas estavam mostrando realmente que essa senhorinha estava muito consumida pela própria doença. E quando a gente fez a radiestesia, isso aí acabou e ela pôde cumprir, né, o tempo de vida dela de uma maneira mais adequada, mais tranquila, tá? E se você quer, então, contratar aí o meu serviço, é só entrar em contato. E eu aguardo você no próximo vídeo, que eu vou falar de mais insetos. Fica ligado!